Tá. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua casa, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, onde procuramos fazer, Pai, dar continuidade ao trabalho da tua casa, porque tudo está no teu controle, né, Senhor? Mas deixamos aqui, Senhor Deus, sempre a lembrança do nosso irmão querido Tadeu e a Luciana. Queremos deixar nossas orações, nossa estima, nosso amor, nosso carinho por ela, para que ela possa saber que nós estamos juntos, mesmo tendo que abrir a igreja. Temos que fazer o trabalho continuar, o trabalho da casa do Senhor, mas sempre lembrando que o nosso coração sempre vai estar nesses momentos voltados para perceber e agradecer a Deus pela passagem do teu filho, Senhor, do Tadeu aqui na nossa igreja. Não podemos deixar de todos os momentos que ele teve conosco aqui. E também, Senhor Deus, agradecer a Deus pela vida da Luciana e pedir sempre ao Senhor, Pai, que venha consolá-la, que venha dar forças para ela, Pai, e que nós estamos aqui justamente por isso, porque é um dando a mão ao outro, porque somos um corpo. E neste momento de luta e de dificuldade, queremos sempre estar sendo abraçando e estando juntos, porque o sofrimento tem que ser nosso também. Porque a tua palavra diz chorar com os que choram. Permanecer, Senhor Deus, firmes na tua presença, porque sabemos que o nosso irmão Tadeu está aí. Está junto com o Senhor, porque ele congregou aqui, ele serviu ao Senhor, uma pessoa sempre solícita, e sempre entrega a tua obra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos neste momento, nesse primeiro culto que estamos fazendo, e louvamos a ti, Pai, por esse momento. E agradecemos a ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia, Deus de amor, e que nunca vai deixar, Senhor Deus, de estender a sua mão, Pai, para o teu povo. E a casa de Deus estará sempre aberta, porque não só um, não só dois, tem três, mas muitos precisam, Pai, desta palavra. Tantos precisam, todos precisam. E nós temos que estar sempre atentos para isso. Por isso, Pai, eu tenho que estar aqui sempre, Pai, prontos a receber aquele que vier. Por isso, Senhor Deus, abençoa a vida da tua filha, mais uma vez, da Luciana, da Lúcia, sua mãe, do seu filho Vinícius, ó Pai, e de todos aqueles, ó Pai, que sentem, Senhor Deus, a falta do nosso irmão Tadeu. Mas a saudade que nós temos, eu sei, é muito boa. Nós temos ótimas recordações. É isso que importa, Pai. E por isso estamos aqui, para continuar te louvando, fortalecendo uns aos outros nesse momento, Senhor. Pedindo que o Senhor venha, Pai, a consolar todos os corações afetados por esse momento de ausência do nosso irmão. Pedimos a tua bênção pela nossa escola dominical agora, dando continuidade ao trabalho da tua igreja, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, amados. Eu estou estudando o livro de Tessalonicenses. Eu vou pedir ao Tiago para botar, não sei se ele consegue pegar aquele esboço que eu passei para vocês. O esboço da semana passada da escola dominical do projeto. Eu não sei se você tentar no EBD, eu botei um pedaço. Eu botei no EBD. Tem um pedacinho lá que eu botei. Você está no EBD? Tá? Eu botei um pedacinho lá. Pode passar só aquele pedacinho, porque é o suficiente, que eu vou dar uma aula só sobre esse assunto de Colossenses capítulo 1 ainda. Colossenses capítulo 1. Vamos ler Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Versículo 13 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não nos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Só até aqui, amados. Amém? Senhor, fala conosco para nós meditarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tiago, se puder, quando puder botar, tá? Amados, nós estudamos semana passada, falamos um pouco dessa carta, mas falamos um esboço maior da toda a carta, da importância, né, desta igreja. Essa igreja, ela foi fundada quando Paulo estava em Éfeso, né? Comentei sobre isso. E quem foi o pastor dessa igreja, o condutor dessa igreja de Colosso, foi um servo de Deus chamado Epáfras, do qual fez um trabalho muito bom e que Paulo elogiou, o apóstolo Paulo elogiou o trabalho, e que foi uma igreja que trouxe bons resultados, né? Então, Paulo traz essa carta, né, quando Epáfras foi visitá-lo na cadeia. Paulo estava preso, né? Até comentei como é que pode um homem preso, né, e preocupar-se com aquilo que está aqui fora para conduzir uma igreja à vida de pessoas. Ou seja, um homem que estava sofrendo dentro de uma prisão. E por motivo de que foi a prisão dele? Foi justamente porque ele pregava o evangelho. Ele foi preso por acusação dos próprios sacerdotes da época, que o condenaram por herege, por estar falando que Jesus ressuscitou e que Jesus Cristo era o Messias. Foi por isso que ele foi preso. Tanto que a prisão dele não foi tão austera, porque ele pediu socorro a Roma. Como assim, pastor? Ele usou de uma estratégia. Eu acho muito bacana entender isso. Paulo, quando foi preso pelos judeus, ele ia ser julgado pelos judeus. Por ele ser judeu, ele inclusive era da tribo de Benjamim, né? Ele era um judeu nato, e deveria ser julgado pela religião e pelo próprio povo judaico, que queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo como apedrejaram o próprio Estevão, né? Mas ele usou de uma estratégia terrena. Eu acho isso muito importante a gente entender. Isso é fundamental, mas o que ele fez? Ele deu uma carteirada. Que carteirada é essa? Ele era cidadão romano. E a Roma, o Império Romano naquela época, era como é que se diz? A Judéia estava cativa a Roma. Era como se fosse uma colônia de Roma.
O Pilatos era romano, o governo de Roma dominava a Judéia, né? Eles pagavam impostos, era até cobrado impostos. Então Paulo, como sendo romano, ele falou assim, eu quero ser julgado por César, eu quero ir para Roma. E com isso, na viagem dele para Roma, aconteceu fatos memoráveis. Como assim? É que ele, na viagem para Roma, o navio ia naufragar. E ele, falando com o comandante, dando orientação ao comandante, dizendo, Deus falou para você não fazer isso, não matar nenhum dos pequenos. Eles queriam matar todos os presidiários, jogar no mar para ver se melhorava o navio. Falando, não, todos aqui, ninguém vai morrer, vai ser todos salvos, não faça isso. E o comandante viu que ele previu a tempestade, falou que não deveria ir para tal lugar, e o comandante teve crédito do apóstolo Paulo. Quando ele teve esse crédito no navio, ele não jogou os presidiários no mar. E chegaram até a ilha de Malta. E na ilha de Malta, amados, Paulo, quando chegou na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra, na hora que estava jogando uns gravetos, e o pessoal da ilha de Malta receberam a todos, né? Puxa, foi um milagre, que o navio afundou, o navio se quebrou todo, e Paulo falou assim, mergulhem no mar, e os destroços do navio vão te levar até a praia. Paulo deu a dica todinha, fez tudo, e o pessoal se salvou, não morreu uma pessoa. E quando chegaram na ilha, eles foram fazer uma fogueira, os habitantes de Malta lá, fizeram uma fogueira para fazer uma comida, alguma coisa assim, e quando Paulo jogou um graveto na fogueira, uma víbora mordeu a mão dele. E aí começaram a comentar, meu Deus, esse homem é assassino e bandido mesmo, porque saiu do navio, foi salvo pelo navio, mas vai ser morto por uma cobra aqui. Esse tinha que morrer mesmo, eles pensaram assim. E foram ver que Paulo mordeu, Paulo sacudiu a cobra assim, jogou no fogo, e continuou ali, fazendo as coisas ali normalmente, e todo mundo viu que ele não morreu. E falou, meu Deus, esse homem é um Deus. Foi transformado de um homem normal para um homem endeusado. E de repente ele começou a orar pelas pessoas, e as pessoas se converteram. E o principal lá da ilha, ele foi lá na casa dele, orou, que estava doente, foi curado, e praticamente deve ter feito uma igreja lá também. Então, todo lugar que um homem de Deus coloca a planta dos pés, ele faz aquele lugar santo, separado para Deus. Todas as oportunidades que você tem, que às vezes parece contrária, parece ruim para você, você transforma a maldição em bênção. Tá? Então, o apóstolo Paulo, amados, ele foi para Roma, e lá a sua condenação foi relaxada. Ele foi preso justamente numa cadeia onde era o próprio palácio, que era a guarda pretoriana, a guarda do palácio mesmo, que estava guardando Paulo. E ele pôde escrever essas cartas. Lógico, presídio não é bom para ninguém, né? Nenhum presídio é bom para ninguém, mas ele conseguiu escrever as cartas, e essa foi uma das cartas que ele escreveu do presídio, a carta aos Colossenses. Ele mesmo estando preso, ele estava pensando na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa que se nós estamos sofrendo, nós não podemos orar por alguém. Se nós estamos sofrendo, pastor, estou precisando de oração, não quero orar por ninguém. Não, meu filho. É dando que se recebe. Quando você ora por uma pessoa, 10 pessoas vão orar por você. É dando que se recebe. O reino de Deus é o inverso do reino do mundo. A cobiça não faz parte do reino de Deus. Então, quando você doa, você recebe, né? Eu não gostaria de estar aqui hoje, no momento que estamos passando, eu preferia estar em casa, né? Mas cabe a mim continuar falando desta palavra. Alguém pode ouvir e entender e receber, porque a vida continua. Eu tenho essa missão de falar dessa palavra. E mesmo se eu estou em uma condição difícil, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe como eu estou passando, mas eu tenho que estar sempre à disposição do reino de Deus. Isso é fundamental para as vidas. Paulo estava na cadeia, passando dificuldades, mas estava preocupado com a igreja.
Não só com a igreja de Colosso, ele não escreveu só para Colosso, ele escreveu para outras igrejas também, como nós já falamos, para a igreja de Filipenses, também ele escreveu carta, preso. Né? Então eu comentei sobre isso, a importância de você estar numa situação difícil e não olhar para você. Eu coloco sempre isso, amados, sob o exemplo daqueles dois crucificados ao lado de Jesus. Eu não tenho dúvida, amados. Eu vou dizer que está no meu livro de Heresiástiques, de heresias, meu livro de heresias. Quando aqueles dois homens que levaram a cruz junto com Jesus para serem crucificados, que eram ladrões, um ali, eu tenho certeza, que ele estava carregando a cruz e olhando para Jesus. Por quê, pastor? Porque quando ele chegou lá em cima, um dos crucificados olhou para Jesus e falou: poxa, Jesus, você não é o rei, você não é isso, não é aquilo, por que você não clama ao seu Deus e tira a gente daqui? E o outro, do outro lado da cruz, falou assim: você é maluco, é doido? Nós estamos aqui porque fizemos coisas erradas, nós somos ladrões, nós somos salteadores, nós estamos aqui porque merecemos. Agora, esse aqui não merece não, esse não fez nada. Você vê aí o povo que seguiu ele, todo mundo chorando, todo mundo, esse aqui que está na cruz aqui, Jesus, quando tiveres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo. Por quê, mano? Você acha que ele, na cruz ali, naquele momento, isso veio na cabeça dele? Com certeza não. E ele carregando a cruz, presta bem atenção nessa mensagem, você que está ouvindo. Quando você está carregando a sua cruz, ela é pesada. Mas quando você carrega a sua cruz, olhando para Jesus, ela fica leve. Porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Está escrito na Bíblia isso, né? Mateus 11, 28. Então, quando você carrega a sua cruz, olhando para Jesus, você esquece que você está carregando a sua cruz. Sua cruz pode ser muito pesada. Se você olhar para Jesus, essa cruz vai ser bem mais leve. Deus vai fazer coisas milagrosas na sua vida. É que nós começamos a olhar para os nossos erros, nossas falhas, nossa tristeza, nossa dor, e ela vai continuando pesada. Agora, se você olha para Jesus, você vê ressurreição, você vê esperança, você vê salvação. É por isso que nós temos que olhar para Jesus, né? Paulo estava na cadeia, mas ele estava olhando para as pessoas que estavam necessitadas e precisando de ajuda. E Deus consolava o coração dele. Amém, queridos? Está dando para entender? É muito importante isso, porque com certeza aquele ladrão na cruz, com certeza, para ele chegar lá na cruz e falar aquelas palavras para Jesus, ele no caminho, ele vinha olhando para Jesus, ficando, olhando, se converteu naquele caminho. Por isso, amados, que a tua luta, ela pode ser superada, a sua dor pode ser superada, quando você olha para o Senhor, para o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte. Esse vai te consolar, esse vai te confortar, esse vai te fortalecer. Ninguém aqui, nem nada vai te fortalecer. A cruz que carregamos, ela vai ser leve. Por quê? Porque Jesus já carregou a sua cruz. E quando nós olhamos para Jesus, nós esquecemos da nossa cruz. Amém? Então, mas esse texto que nós lemos aqui, nós vemos coisas tremendas. Eu queria que passasse, pode passar agora, Tiago? Está aí logo no EBD que eu botei. Eu quero passar esse vídeo porque eu quero comentar essa parte que nós falamos. Eu me preparei para isso. É muito importante. No texto aqui, amados, que nós começamos a ler, diz no versículo 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na outra versão, não sei se tem alguma outra versão aí, alguém pode ler? Ele nos tirou
Tem uma outra versão. Qual é a sua? Amém. A tua, Rosilene, é a mesma coisa? Isso. Reino do Filho do seu amor. Isso. Ele nos libertou do império das trevas. Que potestade fica assim. Agora, o império, eu gosto mais dessa palavra, outra tradução. O império, ele traz uma conotação mais abrangente. Potestade, você fica meio vinculado a um demônio. Império, você vai colocar uma legião, um grupo. O império é que tem um imperador e um exército, né? O imperador tem um exército. Então você foi libertado de uma legião, todos os demônios, tudo aquilo que te acusa, tudo aquilo que tenta te colocar para baixo, Jesus te libertou. Pastor, mas o meu problema, também Ele te libertou. Pastor, mas você não conhece, mas Ele te libertou. Amém, querido? Ele te libertou de um império das trevas, não só de principados e potestades, eu incluo os principados, tá? Como diz em Efésios, Paulo diz em Efésios. Então essa tradução para mim, ela é mais abrangente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é transportar, amados? Ele te tirou de um lugar e te colocou em outro. É bom a gente interpretar a Bíblia dessa forma, né? Entrar dentro do texto, porque o texto entra dentro de você. Quando você entra dentro do texto, esse texto entra dentro de você. É como se fosse um alimento. Você olha para o alimento, ele é um alimento. Mas quando você digere o alimento, ele se transporta para dentro de você. Amém, queridos? É fundamental a gente pegar a Bíblia, mastigar, ruciferar, não é triturar, ruminar a Bíblia, a palavra, porque ela é viva, ela se transforma e se transporta. Então, quando você coloca isso aqui, ó, né? Só um minutinho, tá, irmã? Para terminar o raciocínio, se transportou para o reino do Filho do amor. Quer dizer, ele tirou de um lugar e botou para o outro, ele traz. Então, quando você fala, esmiuça essa palavra, você traz ela para dentro de você. Você mastiga ela. Você torna ela força dentro de você. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne, separa espinha de medula. Espinha de medula é dentro de você. Uma vez eu, dando aula de escola dominical, eu falei sobre isso. Dr. Charles Cury, quero você aqui na igreja. Um homem que é professor da UF, de neurologia. Dei aula para esse homem de Bíblia. Ele chegou e falou assim: pastor, mas hoje em dia dá para separar espinhas de medula. Aí eu perguntei para ele, assim, eu fiquei assim de cabeça baixa, falei assim, aí, e me quebrou, né? Porque hoje dá para separar espinha de medula. Aí eu falei assim, poxa, mas como que há 2000 anos atrás Paulo possa ter essa revelação? Qual é a ultrassonografia e ressonância que ele podia ver isso? Aí ele falou assim, eu acho que não pode nem hoje ainda. Deus abençoe, pastor Dr. Charles, uma bênção de Deus, amo você. Quer dizer, Deus é soberano sobre todas. A palavra de Deus, ela quer penetrar em você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, macerar ela. Por isso que nós estudamos a palavra, para eu poder esmiuçar cada vez mais e passar ela triturada, mastigada, para você comer e entender. Transportou para o reino do Filho do seu amor. Com um versículo é tão importante, né? Império das trevas, e nos transportou, nos colocou para quem? Para um outro reino. Tirou de um império, colocou em outro reino.
O reino do Filho do amor de Deus. Quem é? Jesus Cristo. Fala, minha irmã. Pergunta. Os judeus queriam matá-lo, já estão tudo preparado já para matar ele. Tem alguns textos que eu posso te ajudar aqui depois para poder dizer isso para você. Queriam matar ele, iam matar ele. Tentaram matar ele, né? Inclusive ele saiu escondido, tentaram fugir, tiraram ele pela porta de trás, para ele poder ir para Roma. Ele recorreu ao rei Agripas, tá? Tem livro de Atos, todinho vai contando essa história, aonde ele foi e ele teve uma visão, está em Atos, isso eu lembro, Atos capítulo 23, se não me engano. Atos capítulo 23. No versículo 12, se não me engano. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem que tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de adquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais que 40 homens, dentre eles, andam armando ciladas, as quais obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem, sob pena de maldição, e não comerem nem beberem até que tenham o morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamado 2 centuriões, lhe disseram: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros, para ir até Cesareia e aparelhar cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem a salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Clauso Lísias de Félix, potentíssimo governador, saúde a este homem que foi preso. Aqui diz, né? Tudo quando ele foi, que acusavam ele, né? Aqui fala das ciladas, conta tudo o que aconteceu, mandando Paulo para esse Félix, né? No dia seguinte, chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador apresentando Paulo. E o governador lhe dá a carta, no versículo 34, que província era e sabendo que era Cilícia. Aí, depois ele foi, liberaram ele, né? Aí ele foi para um tribunal desse governador Félix. Mas no capítulo 23 também, tem um versículo aqui que eu vou ver aqui para vocês.
Eu não achei aqui. Ele vai ter uma visão. Ele teve uma visão que Paulo chamou, ele foi chamado, ele teve uma visão para que Deus estava mandando ele para Roma, que ele deveria ir a Roma. Eu não estou achando aqui agora. Mas aqui você pode perceber que estava um complô para matar ele. E ele apresentou-se como romano para poder ser julgado em Roma. Aí fugiu dessa acusação, desse julgamento feito pelos judeus. Entendeu? Teve que ser julgado por Roma. Por isso que ele viajou para Roma. Depois, você olhando, acompanhando aqui todo o texto, ele foi julgado em Roma. Então, ele usou uma estratégia, né? Inclusive foi a irmã, um parente dele, até que avisou que estavam tramando contra ele. Foi uma coisa... Deus conduz essa situação, né? Para que ele pudesse ir para Roma. Deu para entender? Amém? Então, continuando aqui, amados. Nós estamos aqui no... Eu tirei aqui, Colossenses, capítulo 1. Pode passar agora, Tiago? Pode passar. É de um programa. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo, chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e lhe deu boas notícias sobre os colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim, Paulo escreveu essa carta para encorajar os colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como o Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. E então ele aborda as pressões que tentam os colossenses a se afastarem de Jesus. Depois disso, ele explora um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para eles. Então, a carta começa com 2 orações. Paulo primeiro agradece a Deus. Esse é o capítulo que nós já vimos, que ele começa orando pelas pessoas, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. Então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e em compreensão sobre Jesus. Falei semana passada sobre isso. Um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem 2 estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Pode parar, Tiago. E o propósito de Deus são... Então, como ele falou aqui, né? Primeiro versículo 13, já falei, já comentei com vocês. Depois no versículo 14 ele bota, em quem temos a redenção, Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Né? Versículo 14, Colossenses 1,14. A saber, a remissão dos pecados, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui começa a trazer uma retrospectiva de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Né? A gente pensa que Jesus Cristo foi aquele homem que estava ali, e só isso, entendeu? Só aquela passagem dele. Paulo está trazendo aqui, Jesus Cristo, ele não existia em corpo físico, né? Mas ele já era Deus, ele estava no princípio com Deus. E isso tudo, quando ele vem para esta terra, vestir o corpo em corpo, ele veio justamente para resgatar o que foi perdido. Ele veio trazer a reconciliação do homem com Deus. Então, mas antes do princípio, Paulo está dizendo aqui que Deus já existia, Jesus já existia, né? É essa conotação que é muito importante, porque nenhum autor trouxe essa explicação. Por isso que Paulo foi tão protegido e guardado por Deus, para trazer essa visão para nós. Como é que a gente ia entender isso? Paulo teve uma visão, inclusive no capítulo 12, né, que eu creio que foi uma das maiores revelações, quando ele esteve no 3º céu.
né? Em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que teve até o terceiro céu. É uma coisa que nenhum homem de Deus teve tanta inspiração como Paulo para poder escrever e com propriedade para escrever isso. Amém? Então ele diz aqui nesse ponto, né? E são detalhes que fala sobre redenção. Redenção. A redenção, mas ele fala também em Efésios capítulo 1, versículo 7. Tiago, você pode fazer um favor de botar a Bíblia para mim no NAA? Para botar? Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de ofensa, de pecados, segundo as riquezas de sua graça. O que Jesus veio fazer aqui, amados, foi cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 1, que aí você ia andando na Bíblia comigo, se puder, se der para fazer. Mateus capítulo 5, versículo 1, você vai ver que Jesus não veio nada contra a lei, não fez nada contra a lei, ele veio cumprir a lei como deveria ser cumprida. Então, para cumprir a lei, ele tinha que ser o mais justo possível, o correto. Deus é o Deus da criação, que nos criou e nos formou. Só através dele, mas não em forma de Deus, em forma humana, resgatar o que foi perdido lá no princípio. Eu vou explicar para vocês mais ou menos, aqui deixa ele botar o texto, Mateus 5, para a gente poder explicar um pouco melhor. E também 1 Coríntios capítulo 15, primeiro Mateus 5, 1. Ao vir as multidões, Jesus subiu. Não, mas assentou-se, seus discípulos aproximaram. Não é 1, não. Bota aí, bota no 12, acho que é 12, vê se é 12. Não, também não. Deixa eu ver aqui para poder. Eu não botei no meu estudo está ali no celular. 17. Não pense que vir revogar a lei. Está aqui, ó. Ou os profetas. Não. Eu não vim revogar, mas que? Cumprir. Ele não veio cancelar nada. Ele veio cumprir a lei. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é redenção? Redenção é redimir o que foi errado, tirar o que estava errado e colocar o que é certo. Agora, vamos em Romanos, dá para ser rápido assim, Tiago? Eu estou torcendo muito rápido. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, o que entrou de errado? Foi o quê? O pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte, gerou a morte. Jesus veio tirar o pecado e consequentemente, tirar o quê? A morte. Nós não seremos mais condenados. 5:17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo foi perfeito na interpretação dele, entendeu? Jesus, ele não veio cumprir, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele veio mostrar que ele está dentro da lei. Só que a morte, tudo isso, não podia ser feito, a remissão de pecados, por morte de animais. Tinha que ser, para a coisa ser justa, tinha que ser o próprio homem resgatar o que foi perdido. Então, tinha que vir Jesus
Deus tinha que vir como homem, natureza humana, para resgatar isso. Agora, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Agora o versículo. Vamos ver aqui no versículo 41 em diante. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Aqui ele está fazendo uma metáfora, tá? A gente vai entender depois. E a outra, a das estrelas, porque até estrela e estrela há diferença entre glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se num corpo de corrupção, que é esse nosso corpo, ressuscita num corpo de incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Passa. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pode passar. Semeia-se num corpo natural, ressuscita-se num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Para aqui um pouquinho. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de ressurreição. Ele está falando de corpo. Esse corpo nosso aqui está condenado à morte. Mas existe um outro corpo espiritual, com uma outra glória, que é a glória de Deus. Ele mesmo diz, aqui Paulo está dizendo, é como se fosse Deus falando, né? Mas é a palavra de Deus. A glória de uma estrela é diferente da outra. Ele tinha aquela lunetazinha, ele via lá, que está de lógico que não, Deus falou com ele, né? A glória de um é diferente da glória de outro. Então tudo isso está explicando que nós, quando morrermos e vamos ressuscitar, vamos ter um corpo de glória, um corpo diferente, um corpo espiritual. Semeia-se no corpo natural, pode passar, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é o último Adão? É Jesus Cristo. Amém? Ele não é um ser vivente, ele é um espírito que traz vida eterna para você. E para mim e para o Tadeu. Amém, queridos? Continua. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Por isso que ele fala de corpo natural e corpo espiritual. Jesus Cristo, deixa no 47, o primeiro homem foi formado pó da terra. Mas nós vimos, do pó viemos, ao pó tornaremos. É terreno. O segundo homem é do céu. Jesus Cristo é do céu. Amém, querido? A redenção não poderia vir de outra pessoa, senão do homem, Jesus. Mas Jesus já existia desde o princípio. Amém? Passa o outro. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como foi o homem terreno, assim também nós, né? Os demais são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Pode passar? E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do que é celestial. Isso é um novo nascimento. Nós mudamos. Quando você aceita Jesus, você já não é mais o mesmo. Aí você começa a ter um procedimento. Eu falei até na semana passada, o que John Erling interpreta quando você entra. Eu botei isso até, fiz uma... Se você procurar no Instagram de hoje, eu botei. Pedro, quando pregou em Atos dos Apóstolos, ele pregou que ali foi a descida do Espírito Santo.
3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Não, aceitaram Jesus. Chegaram para Pedro e perguntaram: vem cá, o que a gente faz agora? Arrependei-vos e serão batizados, e sereis batizados. Ou seja, com o Espírito Santo habitará em vocês. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. O que é arrependimento? Arrependimento, mano, não é remorso. Eu pequei, eu quero ser curado. Eu pequei, não quero mais pecar. Amém? Continuando, amados. Pode passar. Pode passar? Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pode passar? 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está falando da ressurreição, né? Que aí não precisa ser os mortos, no caso. Por isso que quando eu falo assim, Jesus, você está preparado para Jesus voltar hoje? Você está preparado para voltar hoje? Você tem que estar preparado para Jesus voltar hoje. Por quê? Porque você pode morrer hoje. Pode morrer amanhã. Jesus vai, mas eu estou esperando Jesus voltar. Não, Jesus pode voltar quando você morrer. Se você não estiver preparado, você não vai. Se você não tiver essa preparação aqui, você não vai. Amém? Então o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Amém, queridos? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém, queridos? Então eu estou falando da redenção. Isso tudo faz parte da redenção. Para sermos redimidos pelo Senhor, temos que estar o quê? Colocando a nossa vida diante de Deus, arrependidos. Quando você se arrepende do seu pecado, você não quer cometer mais pecado. Você quer fazer com que a tua vida não tenha mais pecado. João R. falava assim: me dê 100 homens que odeiam o pecado, que rejeitam o pecado, que não querem pecar, e eu ganharei o mundo. 100 homens, eu ganharei a Inglaterra, não lembro se eu bem direito a palavra dele. Por quê? Porque fundamental é você não querer pecar. Você tem que se santificar. Ah, não, pastor, um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Não, você tem que evitar todo e qualquer condição de pecado. Ontem chegaram para mim, eu estava com lixo na mão, incomodado. Eu não gosto de ficar com lixo na mão, eu gosto de botar em algum lugar e botar no bolso. Talvez eu boto no bolso. Não gosto de pecar. E você tem um lixo no chão, eu não gosto de jogar. Palavrão, misericórdia. Não falo um palavrão. Não falo. Pode estar nervoso, eu não falo. Eu não quero falar, eu quero me limpar, me purificar cada vez mais. Eu tenho que odiar o pecado. Eu não quero passar nem no sinal vermelho. Todo mundo passa hoje em dia. Está difícil você não passar no sinal vermelho. Ainda chegou um fiscal de renda que eu conheço. Pastor, você não sabe o que o prefeito fez, não. Ele comprou todos os semáforos do mundo por um preço exorbitante para poder botar em tudo quanto é lugar. Tinha semáforo até na minha casa. Aí você fica assim, eu desacredito, né? Fico desacreditado, para que tanto sinal? Deixa eu parar em tudo quanto é sinal. E de noite, quando vê um ladrão, muito difícil. Toda vez vai acontecer com que nós sejamos tentados a pecar contra Deus. Não estou dizendo que você não vai pecar, mas você luta contra ele. Odeia o pecado. Porque o pecado foi Jesus que levou na cruz do Calvário. E sofreu muito por isso.
Por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos continuar aqui, amados. No 1 Colossenses capítulo 1. Pode botar, Tiago? Que me ajuda. Colossenses capítulo 1. Eu estou no versículo que eu botei, foi o versículo 14. E que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão de pecados. Aí ele bota no versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele traz uma coisa que também é uma visão que a gente nunca teria, né? Imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito de toda a criação. Poxa, mas não foi Adão o primogênito? O primeiro criado foi Adão. Mas ele é o primogênito da criação da nova criatura em Cristo. Ele é o primeiro, ele é a primazia, como diz. Ele que veio para modificar tudo aquilo que estava para trás e trazer tudo novo. Ele é a plenitude. 15. Né? Porque ele veio redimir os pecados, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Lembra de um louvor que tem assim? Para ele, tudo por ele e tudo para ele. Tem um louvor que diz isso. Tudo foi criado para ele. A gente se diminui, por isso que cada vez mais eu me diminuo para que ele cresça em mim. Para que a vida deste mundo não possa me vencer. Porque o aguilhão da morte já foi vencido, como nós lemos antes. Jesus já venceu a morte na cruz. Então, eu hoje, cada vez mais, eu me revisto dessa autoridade para ser salvo. Para ser um homem que vivo neste mundo, mas não sou deste mundo. Eu já pertenço a uma nova criação, uma nova formação. Fala, Carmen. É. Isso. É. Isso. É. Por que você pensou que não é? Entendeu? Não entendeu? Ah, você quer chegar aqui. Ele criou os principados? Não. Espera aí. Ele não está dizendo isso aqui. Sobre a terra. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, na terra, os invisíveis, os invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que é principados e potestades aqui? É boa pergunta sua. Você está perguntando dentro desse texto aqui. Eu vou até me aprofundar mais, que eu não me aprofundei no texto, no grego aqui, mas eu vou sugerir, tá? Vou dar uma sugestão. Talvez os principados e potestades, que ele está colocando, é o mal mesmo, tá? É o mal mesmo. Só que não foi criado como principado e potestade. Eles foram criados como anjos de Lúcifer, anjos de luz. Se tornaram principados e potestade. Se tornaram maus, entendeu? Ou, vou dar duas versões. Ou seja, principados e potestades aqui são os príncipes, tanto de luz quanto de trevas. Potestade, porque todos eram de luz, todos os principados e potestades eram de luz. Eles tiveram a queda e se tornaram maus. Então, antes de tudo, se é antes de tudo, por nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Quer dizer, antes de tudo, né,
Eu não sei, que depois você lê Apocalipse, capítulo 12, você vê que a terça parte dos anjos entrou em rebeldia e se tornaram como um vocabulário, né? Como Paulo coloca em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Eu posso caracterizar principados e potestades, em geral, no mundo todo, esse é o maligno. Mas ele não criou, Deus não criou Lúcifer como o diabo, ele criou Lúcifer como um anjo de luz. Ele era um principado. Como o arcanjo Miguel, também é um principado. Então, eu creio que a minha interpretação agora, né, que eu não posso afirmar corretamente, mas vejo que tem lógica, ele não criou o diabo. Antes de tudo, ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer. Ele se rebelou no céu e se tornou, aqui como Paulo, dentro de uma como é que diz, que eu falei, de um vocabulário que a gente entende como demônios, ou entidade das trevas, tá? Agora aqui, eu não sei se eu interpretaria dessa forma. Ele não criou isso. Deus não fez isso. E isso é uma questão teológica, acho que está em Isaías 58. Deus criou o mal? Como é que pode? Se Deus criou tudo, por que Deus não criou o mal? Aí é uma coisa muito complicada. Deus criou o bem, mas ele deu liberdade para que o bem escolhesse. Ou seja, o homem é uma criação de risco. Creio que os anjos também. Uma criação de risco, o que quer dizer? Você pode escolher para que lado você quer seguir. Você criou você. Adão escolheu o caminho errado. Jesus escolheu o caminho certo para redimir o nosso pecado. Pode falar, Rogelino. E para ele. Gostei. Isso. Amém. Isso mesmo. É isso mesmo, criaram tudo para o bem, mas eles, como diz Apocalipse, capítulo 12, vamos ver lá. Bota aí, Tiago, Apocalipse 12. 1. Você é mais rápido que eu. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para a dor à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela que nascesse. Pastor, traduz para mim. O dragão quem é? Satanás. Ele carregou, ele era um principado no céu, ele era um anjo, como diz em Isaías, traduz isso para a gente, é muito difícil interpretar isso. Eu estou entrando numa área bem complicada. Ele pegou vamos dizer, Lúcifer, ele se contendeu com Deus, mas ele tinha, a terça parte dos anjos do céu estava sob o comando de Lúcifer, porque no céu tem uma hierarquia. Então ele tinha a terça parte dos anjos, a outra terça parte dos anjos não, mas ele pegou por isso que ele é um anjo rebelde, ele rebelou-se contra Deus e pegou essa terça parte e falou que Deus não é Deus. Ele tentou, está escrito em Isaías capítulo 14, que ele tentou ser semelhante ao Altíssimo. Ele recebeu um cargo tão alto que ele viu que era igual a Deus e tentou ser igual a Deus.
e Deus precipitou ele para a terra. É isso que está dizendo aqui. Com a terça parte dos anjos, arrastou a terça parte das estrelas do céu, que significa os anjos que estavam com ele, as quais lançou para a terra. E aqui, nesse fato, porque isso aqui, se você for interpretar, quando eu estudei isso aqui foi João, na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos, teve esta visão e não entendia nada. Ele viu e passou essa visão e escreveu. Então é uma coisa bem assim, difícil de se interpretar, de você afirmar alguma coisa. Então, a interpretação que temos, os estudiosos que chegamos até nós, que essa terça parte é os anjos caídos, né, os principais, que vieram tentar devorar quem? O filho. Quem é o filho? Jesus Cristo. Maria estava grávida. Lá no princípio ele fala, Maria estava grávida. Uma mulher grávida e tal, tentaram matar. E o que foi feito aqui? Quem são os dominadores deste mundo tenebroso? Quando a gente fala de principado, fala de dominadores. Os dominadores são aqueles investidos de autoridade no mundo que são guiados por Satanás. Quando ele fala lá em Efésios capítulo 6, dominadores deste mundo tenebroso são essas autoridades que tem na terra que são revestidos por influência de Satanás, são revestidos e influenciados por Satanás. Quem foi que tentou matar Jesus? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças que estavam sendo nascidas. Amém? Da mesma forma quando Moisés nasceu. Mandou matar todas as crianças. Moisés não foi colocado dentro de um juncozinho lá, um barquinho lá, como é que é? Um cestinho para poder botar na água. Inclusive o nome de Moisés é Moshed, no hebraico significa tirado das águas. Nem nome ele tinha, o nome dele era tirado das águas, porque foi tirado das águas. Mas depois ele se tornou, né, depois que Deus chamou ele, tira a sandália dos seus pés, porque o solo que você está entrando é santo. Você agora vai deixar de ser o Moshed e vai ser um homem de Deus. Vai ser tirado das águas, vai ser o servo de Deus. Então, da mesma forma, ele tentou matar Moisés, tentou matar Jesus. Aqui, como é a gravidez, parece semelhante às duas situações. Todo homem que levanta-se para ser uma pessoa revestida de Deus, para afrontar Satanás, ele vai tentar destruir. Meu retrato no inferno também é grande lá dentro, porque eu tento tirar e já tirei muita gente do inferno. Eu tenho um pôster lá no inferno. E ameaçado sou. E afligido sou, de todas as formas. Até tentar me matar, ele tenta. Várias vezes já foi tentado, até com um principado me entrando dentro do carro, tentando virar meu volante para jogar em cima de outro carro. Não alcança a salvação. Deu para entender legal, é isso mesmo. Pegou legal. Para finalizar, eu vou acabar agora, eu não estudei muita coisa. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui que eu lembrei aqui agora. Ajuda, Senhor, me dá forças. Jesus, misericórdia, Senhor. Minha cabecinha. É isso, né? É o que ela falou ali claramente, é isso mesmo. A luta, ela é ferrenha, uma luta travada que a gente tem com o diabo todos os dias. Fala. Isso. João viu, lembra aquele louvor? Aleluia, amém. É muito difícil trazer uma interpretação concisa, correta, firme, mas Deus deixa as coisas assim, né? Ele gosta das coisas que a gente vai buscar, que a gente vai buscar cada vez mais, entendeu? Amém? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu queria pegar o texto que Deus me deu aqui, mas foi Deus que me deu. O Senhor que me deu. Eu não gravo isso na cabeça nada aqui. Tudo Deus me dá na hora. Inclusive, eu esqueci, até a Maria Helena acabou de me perguntar aqui. Você foi no enterro do meu marido? Não lembro.
E ela também não lembra. Eu lembrei que foi em São Gonçalo, mas eu fui sim, eu que fiz o ofício. Não lembro, cara. Vê se pode. Que coisa, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. 10h30, eu vou estar encerrando, amados. Parei aqui nesse versículo aqui. E por isso que eu falo, esse texto tem muita riqueza, tem muita coisa boa, muita coisa que a gente tem que assimilar. Querido Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado pela vida do Tiaguinho, que veio aqui hoje. Eu pedi a ele para vir. Que ele faz parte desse contexto, Pai, de toda essa luta que nós passamos, nessa perda que machucou. Não o Senhor machucou, mas o Senhor fez a parte que devia. Nós cremos que o Senhor fez o que é certo. Nunca vou pensar que o Senhor fez errado. Nós é que sentimos a saudade do Tadeu. Mas temos que lembrar, porque é um momento recente e que a tua igreja sente. Mas, ao mesmo tempo, Pai, nós temos que prosseguir nesta caminhada. Não podemos parar, porque outras vidas precisam ouvir. E nós também precisamos, cada vez mais, ler a tua palavra, buscar em ti, para que nós possamos ser fortes e corajosos e não desistir do meio do caminho. Porque a luta sempre vai ser ferrenha, vai ser grande. Mas sabemos que o Senhor estará à frente das nossas batalhas, quando nós colocamos o Senhor, permitimos que o Senhor esteja à frente. Por isso nós estamos na tua casa, para ouvir a tua voz, estudar a tua palavra. Fica conosco, Pai, nesta manhã. Nós vamos estar louvando a ti agora, para ministrar os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Pode trazer seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, mas os meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a sua semelhança. Senhor, o meu passado, o teu sangue apagou, uma nova vida entregou. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Assim como sou, uma nova criatura eu sou. Amém, queridos. Senhor, obrigado por estes dízimos. Consagro a ti, Senhor Deus, para que a tua glória seja manifesta, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu peço pela vida financeira de cada um dos teus servos, teus filhos, ó Pai, que fazem com que essa igreja esteja com as portas abertas para sempre ter a tua palavra sendo ministrada, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, eu coloco diante de ti essas ofertas, esses dízimos, e todos os dizimistas e ofertantes da sua casa, que fazem, Senhor Deus, para que ouçam, a tua palavra seja ouvida, não somente aqui, mas pela internet, e que essa casa também tenha um conforto para que todos possam aqui se assentar e ouvir a tua voz, Pai. Coloco também esses pedidos de oração, Pai, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, colocamos a família da nossa irmã Luciana, que está, Senhor Deus, de luto neste momento, pedindo sempre oração pela vida da Luciana, clamando a ti, Pai, pela restauração do impacto que causou o falecimento do teu filho Tadeu, que possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, tu estender as mãos sobre cada uma, principalmente da Luciana, da Lúcia,
do Vinícius, ó Pai, para que eles sintam-se consolados e confortados, Pai. Estaremos sempre orando e buscando este momento, Senhor Deus, para que a Tua glória se manifeste, mas que a Tua casa estará aberta, hoje à noite, para que nós possamos estar aqui, né? Não fazendo culto para mortos, mas para os vivos, que precisam de ouvir de consolo, de força, para prosseguir na caminhada, porque o Senhor pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar no dia, Senhor Deus, que o Senhor quiser, mas nós temos que estar preparados para isso, até para morrer, buscando sempre a Tua presença, sempre crendo que o Senhor quer o melhor, tem o melhor para nós. Entregamos tudo em Tuas mãos, fortaleça-nos na Tua presença. Entregamos a Ti a nossa vida. Mais uma vez a vida da Luciana e de toda a sua família. Entrego a minha família e a família de toda a igreja. Todos sejam reconciliados com o Senhor. Aqueles que estão afastados, que voltem para o Senhor. Aqueles que estão doentes, sejam curados. Eu creio que a palavra de Deus chegando na casa de cada um, possa haver, Senhor Deus, sempre mudança, porque a Tua palavra, ela é verdade. A Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, a Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade que nos liberta, em nome e por amor de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor muito, mas muito vos abençoe. Palmas para o Senhor, Rei dos Reis, Jesus de Nazaré.